O assunto do momento: Felipe Coutinho vai jogar no Vasco? Depois do jornal espanhol Esportes ter noticiado, vamos falar sobre isso aqui e trazer a realidade para o torcedor, para que depois não haja falsas expectativas. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar sobre Piton, hein? Eu avisei, Piton vai ser procurado por clubes europeus. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Olha, galera que tá chegando pela primeira vez, já sabe, né? Que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E o Vasco, hoje as informações, tudo se fala sobre Coutinho. As redes sociais só fala sobre Coutinho. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu vou iniciar falando sobre Lucas Piton. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já digo há algum tempo que o time do Vasco vai ter uma dificuldade de permanecer com o lateral esquerdo. O jogador tem o interesse do futebol europeu. O jogador já foi pré-convocado para a seleção italiana. E segundo informações da Emanuele Ribeiro, o time do Vasco deve, nos próximos dias, receber algumas propostas pelo lateral esquerdo que veio do Corinthians e que fez um excelente campeonato. É o lateral com mais cruzamentos certos no campeonato brasileiro e que pode estar deixando o Vasco nos próximos dias. O jogador recebeu algumas sondagens, o jogador está bem valorizado na Europa e com isso ele pode, em breve, estar deixando o gigante da colina. Ainda não foram feitas propostas oficiais, mas a expectativa é que o ano muito bom do Lucas Piton faça com que ele deixe o Vasco. Inclusive, o seu staff teve conversas aí com equipes europeias, não foram reveladas quais são essas equipes, e devem passar, se acharem interessante, essa situação para Alexandre Matos. E aí, sabe negociar como ninguém, né? A gente sabe que ele não vai sair por um preço e o torcedor vascaíno fica irritado. Se sair, Piton sairá por um preço justo, porque o Matos é expert nessas situações. Agora falando sobre Felipe Coutinho, é o assunto do momento nas redes sociais. Torcedor vascaíno está em polvorosa porque o jornal Esportes da Espanha veio com a informação, com essa bomba, que o Vasco se interessa na contratação de Felipe Coutinho. E aí começa, né? A galera, Felipe Coutinho vem, Felipe Coutinho não vem. Será que ele vai pintar no Vasco? Será que ele não vai? Enfim, qual a real situação? Hoje, o Felipe Coutinho sabe que o Vasco tem interesse na contratação dele. Uma volta do Coutinho ao futebol brasileiro, o preferido é o Vasco. O nome que o Coutinho primeiro vai ouvir, se tiver uma proposta, é o Vasco. Se o Vasco não fizer proposta, é que nem Paulinho, vai buscar outros aires. Mas hoje, o Coutinho tem contrato com o Aston Villa até 2026. Ele está emprestado ao Al Rail do Catar. É um jogador que veio de algumas lesões, seguidas lesões nos últimos 4, 5 anos. Depois da Copa de 2018, o Coutinho teve bastante lesões, não conseguiu render nem no Aston Villa, nem no próprio Barcelona, nem em outros times. Vai para o Al Rail, que tem uma temporada mais curta do que ele tinha na Europa, para tentar se recuperar. Mas hoje o Vasco precisaria fazer um investimento muito alto. O salário do Coutinho hoje beira os 2 milhões. O Vasco teria que
comprar o jogador e acertar um baita de um salário para trazê-lo para o futebol brasileiro. O interesse, gente, sempre houve. O Vasco deixa claro ao Coutinho, aos seus representantes, deixou claro no ano passado. Se você tiver a intenção de voltar para o Brasil, temos interesse, muito interesse. O próprio Coutinho tem interesse em voltar ao Vasco. Porém, hoje, falar assim, Coutinho vai jogar no Vasco em 2024, é uma pequena probabilidade. Pode acontecer? Pode, porque o futebol, ele é muito cíclico. Tudo pode mudar. O Coutinho pode chegar lá e falar assim, não quero mais ficar aqui no Catar não, velho. Quero voltar pro Vasco. Quero ser protagonista no Vasco. Ele pode falar isso, o coração pode falar mais alto. Mas hoje, na situação mais racional, o Coutinho precisa de um investimento muito alto. Fala-se aí entre 8 milhões de euros, de 6 a 8 milhões de euros para a compra dos direitos federativos, direitos esportivos do jogador. O Aston Villa não quer emprestar mais, porque entende que fez um investimento muito alto e não teve um retorno financeiro, nem esportivo. O Coutinho nunca conseguiu se firmar no time do Aston Villa. Então hoje é aquela, olha, se você, é como a gente gosta de dizer, se você voltar aqui, eu tenho interesse na sua contratação, mas não vou fazer proposta para você até eu saber qual é o real interesse. Óbvio que a gente tem um baita de um profissional à frente do futebol do Vasco, óbvio que o Coutinho é apaixonado pelo Vasco, mas não vamos criar falsas expectativas. Se vir, vai ser maravilhoso, é um jogador que tem uma qualidade técnica. A questão física hoje é o principal impedimento, mas a qualidade técnica do Coutinho não se discute. O Coutinho chegando é um jogador acima do nível do futebol brasileiro, mas hoje tem toda essa questão. Tem contrato até 2026, o Aston Villa quer vender o jogador, o Aldo Rail ainda não sinalizou se vai continuar ou não, então seria um projeto muito forte. Óbvio que a gente sabe que uma provável chegada de Coutinho no Vasco aumenta sócios, aumenta a venda de camisas, aumenta tudo, o holofote e tudo mais. Mas não é um negócio fácil, nem é um negócio que a gente vai dizer assim, olha gente, Coutinho semana que vem tá no Vasco. Não vou dizer isso, que eu não sou maluco e também conheço muito bem como vive o futebol. Mas é aquelas, né? Pode ser que o coração bata mais forte, uma manifestação da torcida nas redes sociais pode fazer com que o cara fale assim, não, cara, eu quero voltar, os caras me deram carinho, eu quero voltar. Mas hoje a situação do Coutinho é essa. O Jornal Esporte sabe disso, trouxe a informação que a gente já tem há muito tempo, ele sabe do interesse, ele sabe que se ele voltar ao Brasil, o Vasco é o seu primeiro nome. Mas vamos esperar aí para ver, porque hoje ele tem contrato com o Aldo Rail de empréstimo e até 2026 com o Aston Villa. Então é isso.